Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Estamos retornando para dar continuidade à exploração da revista O Reformador, que tem leituras edificantes, aprendizados maravilhosos e que eu amo de paixão ter essa oportunidade de estudar junto com vocês algumas situações, algumas leituras que é um verdadeiro aprendizado, uma verdadeira escola. E hoje nós vamos trabalhar com o nosso querido Richard Simonetti. O título da leitura hoje é O Santo Milagroso, que está nas páginas 16 e 17 da revista O Reformador, o ano 130, número 2202, setembro de 2012. Vamos ver o que o Richard Simonetti, esse grande escritor, tem a nos oferecer hoje. Com certeza a leitura salutar. E ele começa assim: O Santo Milagroso. Sabe quem foi Fernando Martins de Bulhões? Não? E se eu disser que é Santo Antônio de Pádua? Ambos são a mesma pessoa. Adotando o nome de Antônio em seu noviciado, Fernando consagrou-se como um dos vultos mais amados do movimento cristão do século XII. Eu também não sabia. Como ocorre com relatos medievais, sua biografia está repleta de fatos curiosos, em que é difícil separar a fantasia da realidade. Tal ocorreu certa feita, quando Antônio conversava com um herege convicto, que não obstante sua vocação para a negação, sensibilizou-se com a argumentação do santo e, sobretudo, como acontecia frequentemente com seu carisma. Em dado momento, em derradeira resistência de suas convicções materialistas, o homem propôs um desafio. Amarrarei uma das minhas bestas e a deixarei passar fome por 3 dias. Depois a soltarei e colocarei alimento à sua frente. O Senhor ficará ao lado, com as suas histórias. Se a besta der preferência a elas, imediatamente me converterei na sua fé. Olha o que o homem propôs a Santo Antônio de Pádua. Amarrar o animal, deixar ele 3 dias com fome, depois colocar a comida na frente dele, e Santo Antônio teria que convencê-lo a ouvi-lo do que comer. Vamos ver o que acontece com essa história. Antônio aceitou o desafio. O encontro foi marcado numa praça e atraiu uma multidão de curiosos. Santo Antônio trazia o ostensório, um recipiente onde ficavam depositadas as hóstias. E o herege apresentou-se com a mula esfomeada e o alimento que lhe seria oferecido. Após pedir silêncio, o santo virou-se para a mula e a convidou a render homenagens ao Criador. Ante o assombro geral, o animal, rejeitando o alimento, aproximou-se imediatamente da hóstia e dobrou reverentemente as patas dianteiras. Olha que lindo! E ante o inusitado da cena, o herege, demonstrando que era sincero, fez uma profissão de fé diante da multidão, convertendo-se num dos mais dedicados cooperadores de Santo Antônio. Interessante essa história, né? Para você ver o poder do amor. Santo Antônio chegou, se aproximou do animal, com certeza, com muito amor, né? E mostrou o corpo de Cristo. E o convidou. E ele reverenciou. Porque o animal também foi criado por Deus. E os jumentos são animais abençoados, né? Foi quem carregou Nossa Senhora com Jesus no ventre. E outro episódio marcante, o mais famoso envolvendo as experiências de Santo Antônio.
diz respeito ao fenômeno da bilocação, em que o espírito afasta-se do corpo e materializa-se alhures, passando a ser visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Vamos ver o que acontece com esse novo episódio. Ele fazia uma pregação em Pádua, quando sofreu aparente desmaio. Instante depois, era visto num tribunal, em Lisboa, 800 quilômetros, para defender o pai de um crime que não cometera. Reza a tradição que, materializado, Antônio fez o cadáver do assassinado ressuscitar por instantes para diante dos juízes que compareceram ao cemitério, atestar a inocência do seu pai. E após a intervenção decisiva, o santo desapareceu em Lisboa e acordou em Pádua. Lá em Pádua ele teve um desmaio, né? Em Lisboa ele apareceu no tribunal e fez essa façanha, né? Conseguiu essa façanha do assassino sair do túmulo, se apresentar no tribunal para que o pai dele fosse inocentado. Gente, só o milagre de Deus, né? Só o amor de Santo Antônio de Pádua poderia fazer um ato desse. Nós estamos tão longe disso. Ixi, nem pensar. Nem chegamos, não acertamos nem o caminho ainda. Eliminando fantasiosos exageros como a genuflexão da besta e a ressurreição momentânea, histórias desse teor foram suficientemente registradas e testemunhadas. Milagres, proclamará o religioso, encerrando o assunto, situando nos domínios do insondável. O católico religioso, quando ele não tem argumento, ele se cala. Diferente do evangélico. O evangélico ele bate na tecla, vai até te fazer uma lavagem cerebral. O católico não. Ele acabou os argumentos dele, ele fica calado, fica quieto. Mas isso não acontece com o espiritismo. Os mentores espirituais que orientavam Allan Kardec na formulação da doutrina espírita deixavam bem claro que a admissão do maravilhoso, do sobrenatural, do milagroso exprime uma acomodação intelectual de pessoas esquecidas de que a religião não pode renunciar ao exercício da razão, sob pena de cair na fantasia. Essa é a orientação espírita, bem diferente, né? Grandes vultos das religiões tradicionais, como Antônio de Pádua, que realizavam autênticos prodígios, aparentemente derrogando as leis naturais, foram simplesmente médiuns, que exercitavam poderes desconhecidos pelo homem comum, mas que não têm nada em comum com supostos milagres. Como a gente imaginou no início, né, da leitura, que seriam milagres, que na verdade era apenas um movimento de mediunidade, uma ação de mediunidade. Imagina se com uma grande quantidade de antibióticos entrássemos numa máquina do tempo e nos transportássemos para o século XIV, em plena expansão da peste bubônica que, calcula-se, dizimou parte de 75 milhões de pessoas na Europa, 1/3 da população. E com aqueles medicamentos salvaríamos milhões de pessoas, um milagre para o homem daquele tempo. Algo natural para o nosso tempo. Antibiótico hoje para a gente é muito natural, né? Às vezes a gente até burla as leis e compra antibiótico escondido, não sabendo a gente que antibiótico faz muito mal para o sangue, que ele detona os glóbulos brancos.
Mas no século XIV, antibiótico era considerado um milagre do tempo, né? Uma terramicina da vida, uma penicilina da vida, né? Fazia milagres. Até porque o organismo não era acostumado com esses medicamentos. Hoje a gente se intoxica de tanto medicamento e às vezes nem faz efeito. Conheço pessoas que tomam 14 comprimidos por dia. Um para aumentar a musculatura, o outro para substituir o alimento tal, o alimento X, alimento Y. São os suplementos alimentares aos tubos. Às vezes faz efeito nenhum. Às vezes você comer uma fruta, você fazer uma caminhada, você orar, você manter a sua tela mental limpa, você manter seu espírito acalentado, você tem muito mais saúde do que você se empanturrar, como a gente usa essa expressão demais, né? Se empanturrar de medicamento, de suplementos, de vitaminas, de não sei mais o quê. E a natureza nos dá vitamina, nos dá alimento de graça. Nossa terra plantou, a gente colhe, não é verdade? E o espírito a gente alimenta com muita facilidade. A gente alimenta com oração, a gente alimenta com o bem, com bons pensamentos, com atitudes generosas, com atitude generosa com a gente mesmo. Porque o maior malfeitor da gente mesmo somos nós. No momento em que eu tenho um pensamento de raiva, de ódio, de rancor, no momento em que eu desejo mal para alguém, o mais prejudicado sou eu. Isso pode voltar para mim como uma doença, como uma tristeza, como uma síndrome do pânico, uma perda de um emprego, uma alimentação que faz mal. Tem N maneiras e situações para a gente pegar de volta essa energia negativa que a gente passou para o nosso irmão. Que a gente não pode fazer isso, né? Costumo dizer, já repeti várias vezes aqui em leituras nossas, que a estrada é um caminho de 2 vias. Ele vai e volta. Então nós precisamos ter muito cuidado com a ida para quando nós voltarmos, não pisarmos em espinhos. Isso para mim já é um jargão. Se faz necessário o cuidado na caminhada, para no retorno, que com certeza nós retornaremos, não tenhamos tantas mazelas. Porque a reencarnação, a desencarnação e a reencarnação é fato. Todos nós passaremos por esse momento, já passamos e vamos passar muitas e muitas vezes, até nós chegarmos à evangelitude, que está tão distante, não é verdade? Distante por quê? Porque ainda somos muito materialistas, porque ainda somos muito egoístas, porque ainda somos muito desamor. Mas um dia, eu não tenho dúvida disso, que não haverá mais guerra, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Nós seremos espíritos evoluídos e vivendo numa grande comunidade de amor, sem dor e sem lágrimas. É o que a gente quer, é o que a gente busca, é o que a gente precisa correr atrás, de atender ao chamado do nosso amado Mestre Jesus. Porque o pai não dá a sardinha podre para o filho, de jeito nenhum. Ele sempre quer a melhor sardinha na melhor espécie, né? E nos perdoa, e nos perdoa, e nos perdoa, sempre. A gente é que não observa. A gente é que abusa, às vezes, do perdão do nosso divino amado Mestre Jesus. E dando continuidade para finalizar nossa leitura de hoje, ele fala assim:
É importante que aprendamos a definir bem a natureza dos fenômenos mediúnicos, que regem o relacionamento entre espírito encarnado e desencarnados, em situações como as vivenciadas por Antônio de Pádua, a fim de que nossa crença tenha um alicerce sólido, como proclamava Allan Kardec. Então, essas primeiras duas historinhas que nós contamos aqui nessa leitura, que o Richard Simonetti contou, não era um milagre e nem era algo fenomenal, não. Foi apenas uma atitude mediúnica. O médium, ele consegue se transportar de um lugar para o outro. Ele consegue se mediunizar em 2 lugares. Depende muito da evolução dele, do conhecimento dele, do estudo dele e do mentor que o acompanha. Hoje é muito natural. Aconteceu um caso bem recente que eu tomei conhecimento de uma colega, que eu tenho um neto que mora fora do país. Ele estava com um problema seríssimo, ele desde bebezinho, que ele dá muito trabalho para a gente, para o centro espírita. E essa minha colega chegou para o nosso presidente do centro e disse assim: fulano, por que tu me mandaste tão para longe? Tu conhece fulano de tal? Conheço, é uma criança que a gente cuida desde a barriga da mãe. Ela disse: não, mas eu não encontrei lá uma criança, encontrei um rapaz com muitos problemas, nós conversamos, e foi você que me mandou para lá. Eu disse: eu? Foi você. Com certeza foi. Conversas, quando os 2 matérias estavam dormindo, se encontraram no mundo espiritual e fizeram um acordo, e ele pediu que essa pessoa fosse lá visitar o meu neto. Só que meu neto até é criança ainda, mas ele não aceita, ele diz que ele é um adulto, desde pequenininho, que a gente vem cá, bebê, não sou bebê, sou adulto. Ainda não fez 7 anos, né? Ainda está muito no mundo espiritual. E ela se deslocou daqui do Brasil para esse outro país e foi lá onde meu neto conversou com ele. E eu perguntei depois para ela como ele era, ela me contou e realmente ela esteve na casa da minha filha. Uma experiência maravilhosa. E quando ela soube que eu era a avó da criança, ela chorou emocionada. Então isso não é milagre, isso não é história de trancoso, como a gente diz, isso não é fenomenal, não, isso é uma rotina do médium que tem capacidade e está no patamar que já pode fazer isso, se deslocar de um local para o outro. Muito fácil. Eu, infelizmente, não tenho essa capacidade. Ainda estou arrastando corrente, como eu costumo dizer. E aí ele fala assim, palavra de Allan Kardec: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E aí eu tenho uma poesiazinha para concluir nossa leitura de hoje, de Hernani Santana. A fonte é Canções do Alvorecer, da editora da Febre de 2002. O título dessa poesia fala assim, é uma pequena estrofe bem interessante. Escuta, meu irmão, a caminhada humana, se cheia de varias, espinhos, desabores, é gentil limiar de luzes e esplendores, e não lide falaz, que cansa e desengana. Nem Deus, nem anjo algum se felicita e o furna por ver, seja quem for, no pego dos horrores. Mas se a dor salutar redime os pecadores, então, de o ver subir, o altar se engalana. O alto se engalana. Não seja o teu falar, portanto, o do irritado, ante a glória do céu, que silencia calmo, face às vezes da cruz de algum terrível fado. A suprema bondade é sábia, tanto é justa, e o bem mais sublime mal
o mais augusto e amor, e aquele que mais pena e mais tormenta custa. Então, pessoal, essa era a minha mensagem de hoje. Espero que eu tenha conseguido transmitir essa leitura, esse aprendizado salutar do nosso querido Richard Simonetti, né? Falando sobre o Santo Milagroso, falando o que é milagre e o que é mediunidade no conhecimento espiritual. Foi muito interessante, né? A gente tomar conhecimento dessa comparação, dessa comparativa que ele fez, né? E agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o tempo que vocês têm para assistir às minhas palestras. Eu fico feliz em poder trocar essas informações com você, aprender junto com vocês e agradecer mesmo. E hoje eu peço que Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus, cubra todos vocês com o seu manto sagrado e lhes permitam ter muita saúde, muita paz e muita fraternidade. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Wanda Barros para divulgar.net. Até a próxima.